Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o seu e o meu imposto. Jesus queria fazer com que Pedro reconhecesse qual era o seu problema. Pedro tinha um problema, e o problema de Pedro era a falta de perdão. Pedro tinha um problema e Jesus queria resolver o problema de Pedro. Pedro estava fora da casa. Pedro era para estar ao lado de Jesus, mas ele estava fora da casa, querendo proteger a Jesus, querendo ser o guarda de Jesus. E quando os inimigos chegaram a cobrar as dracmas, atingiram não somente a Pedro, mas atingiram aonde Pedro queria, aonde Pedro confiava, aonde Pedro cria. Então Pedro foi atingido nesse momento da cobrança. Quer dizer que o teu mestre não paga as coisas certas? Não é ele que é o teu mestre? E quando Pedro entra na casa, Jesus já vem com uma pergunta. Jesus já sabe qual é o problema de Pedro. Jesus já sabe qual o problema ele está trazendo das outras pessoas, mas ele sabe qual é o problema que Pedro tem carregado dentro de si. Então Pedro vai até Jesus e Jesus faz uma pergunta para Pedro. E Pedro sabe responder, Pedro sabe falar, mas Pedro não sabe que o seu problema está aí dentro dele. E quando Jesus diz: Pedro, vai ao mar, lança o anzol, pega o primeiro peixe e paga por mim e por ti. Pedro teve que obedecer a ordem de Jesus. Primeiro ele precisava ir ao mar, precisava lançar o anzol, precisava obedecer, que era ir ao mar, lançar o anzol, voltar às obras, puxar o primeiro peixe, não era o segundo, não era o terceiro, mas era o primeiro. Então não tinha que perder a oportunidade era naquele momento, e quando ele puxou o peixe, ali estava a solução para o seu problema, para pagar o seu imposto. Pedro queria resolver o problema de Jesus, mas Jesus queria resolver o problema de Pedro. Jesus queria resolver o problema de Pedro. Quem sabe você está tentando resolver o problema de todo mundo, querendo ajudar todo mundo, querendo ser o defensor de Deus, mas Deus está querendo resolver o teu problema. Deus quer resolver o teu problema hoje. Deus quer resolver essa ferida. Deus quer resolver esse sentimento. Quem sabe você quer fazer as coisas para Deus, mas Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer resolver o teu problema para depois você resolver o problema de Jesus. Qual é o problema de Jesus? O que ele vai fazer na tua vida. Você vai testemunhar e vai resolver o problema de Jesus, que são as pessoas que ainda não conheceram a Jesus e vão conhecer a Jesus por causa da tua vida, por causa do teu testemunho.